Olá, queridos! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós teremos a nossa aula de segunda lei de Mendel. Bom, como nós vimos na primeira lei de Mendel, o Mendel ele tinha estudado como rolava os padrões de herança, né? Estudando um gene, que era o gene da cor da ervilha, que daí ou a gente ia ver ervilha amarela ou a gente ia ver ervilha verde. Era só isso que a gente viu durante a primeira lei de Mendel. Mas o Mendel continuou seus estudos e passou a estudar o padrão de herança quando se observava não somente um gene, mas dois genes ao mesmo tempo, postulando aí a sua segunda lei de Mendel. Então agora nós vamos observar não somente o gene para a cor de ervilha, mas também o gene para a textura da ervilha. Então, repetindo lá o que o Mendel tinha feito, olha, ele pegou ervilhas de linhagens puras, linhagens homozigotas, de uma semente amarela e lisa, onde a letra A representa o gene para a cor e a letra B representa o gene para a textura, e o Azão representa o alelo amarelo e o Bzão representa o alelo liso, tá? Para a textura lisa. E aí ele cruzou essa semente amarela e lisa com uma planta que dava semente verde e rugosa. Gente, novamente aqui, ó. A letra A representa o gene para a cor e a letra B representa o gene para textura. O Azinho é o alelo para a cor verde e o Bzinho é o alelo para a textura rugosa. Bom, pensando ainda lá como a primeira lei de Mendel, o que era para acontecer aqui? Separar os fatores, né, que ocorrem em dupla dose. Então, eu separo o azão do azão, formando somente azão, e separo o bezão do bezão, formando somente bezão. Separo o azinho do azinho, formando somente azinho, e o bezinho do bezinho, formando somente bezinho. Até aqui tudo bem. O que o Mendel, na verdade, falava na sua primeira lei de Mendel, o Mendel, na verdade, estava falando da meiose, né? Porque na meiose a gente separa lá os cromossomos homólogos, diminui pela metade os alelos, os genes que compõem lá o gameta, que vão compor o gameta, justamente para quando eles se fundirem, darem origem a um ser diploide novamente. Só que não tinha sido descoberta divisão celular, muito menos ploidia, ainda lá na época do Mendel. Então, ele falava que os fatores se segregavam e que eles ocorriam em dupla dose. Era o jeito dele de falar que rolava meiose nas células diploides para formar os gametas, né? Se a gente parar para pensar, era disso que ele estava falando. E aí, a única combinação possível aqui para a formação da geração F1 é azão, azinho, bezão, bezinho, que reparem, é um indivíduo que ele é um duplo heterozigoto, ele é um dihíbrido, por isso que também é chamado de lei do dihíbrido. Lei do dihibridismo, né? E agora, gente? Agora a coisa complica. Por quê? Quais são os gametas que vão ser formados aí nesse indivíduo dihíbrido? Bom, o azão vai separar do azinho. Então, ou a gente vai ter azão, ou a gente vai ter azinho aí nesse gameta. E o bezão se separa do bezinho. Então, ou a gente vai ter bezão, ou a gente vai ter bezinho. Mas qual é a combinação que vai acontecer? Será que o azão vai ficar junto com o bezão porque os dois são dominantes? Ou será que fica um azão com um bezinho porque um é dominante e o outro é recessivo? Qual que é a combinação aí que vai se formar entre esses fatores que compõem as características aí dos indivíduos? É isso que a segunda lei de Mendel está falando para a gente. É a lei da segregação independente de dois ou mais pares de fatores. Então, aqui, gente, não existe uma tendência do azão ficar com o bezão, ou do azão ficar com o bezinho, ou do azinho ficar com o bezão, ou do azinho ficar com o bezinho. Não existe essa tendência. Os alelos vão se formar todos os possíveis aqui aleatoriamente. Pelo menos é isso que diz a segunda lei de Mendel. A gente vai ver que existe uma grande exceção aí na segunda lei de Mendel, que é quando dois genes diferentes estão no mesmo cromossomo. Aí existe sim uma tendência na formação dos gametas, mas isso fica mais para frente. Por hoje, o que a gente vai aceitar aqui é a segunda lei de Mendel, em que os fatores eles se separam independentemente um do outro. Tudo bem? E aí, como que a gente faz esse cruzamento?
A gente pega todos os possíveis gametas e coloca numa coluna e todos os possíveis gametas e coloca numa linha, fazendo um grande quadro de Punnett. E aí eu vou escrevendo aqui, né, ó, azão com azão, bezão com bezão, azão com azão, bezão com bezinho, azão com azinho, bezão com bezão, e azão com azinho e bezão com bezinho. E vou completar esse quadro inteirinho. E aqui, gente, não vale muito a pena a gente falar da proporção genotípica, porque reparem que eu vou ter muitos genótipos diferentes aqui, né? Eu vou ter azão, azão, bezão, bezão, eu vou ter azão, azão, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão, azinho, azinho, bezinho, bezinho, vou ter muitos genótipos diferentes. O que mais me chama a atenção aqui, o que mais vale a pena, é a gente observar quais foram os fenótipos que surgiram desse cruzamento. Agora, a gente vai ter 4 fenótipos diferentes. A gente nunca viu tanto fenótipo de uma vez só. A gente vai ter 4 fenótipos diferentes. A gente vai ter os fenótipos daqueles que possuem os 2 genes dominantes. Portanto, exibe o fenótipo inteiramente dominante, né? A ervilha lisa e amarela. A gente vai ter o fenótipo daqueles que possuem um gene dominante e o outro recessivo, como por exemplo aqui a ervilha amarela e rugosa. Da mesma forma que a gente vai ter, acontecendo o contrário, né? O primeiro gene recessivo, cadê meu mouse? Aqui. O primeiro gene recessivo e o segundo dominante, formando uma ervilha lisa e verde. Assim como a gente também vai ter a combinação de todos os recessivos, né? O primeiro gene recessivo e o segundo gene recessivo, formando uma ervilha rugosa e verde. E aí, gente, qual que é a proporção fenotípica que eu encontro desses 4 fenótipos diferentes? Bom, vamos começar por quem tem os 2 genes dominantes. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 ervilhas lisas e amarelas. Eu tenho 1, 2, 3 ervilhas que têm o primeiro gene dominante, da cor, e o segundo gene recessivo, o da textura, amarela e rugosa. Da mesma forma que eu tenho 3 ervilhas que têm o primeiro gene recessivo, o da cor, sendo verde, e o segundo gene dominante, o da textura, sendo lisa. E somente um que é inteiramente recessivo aqui, azinho, azinho, bezinho, bezinho. E aí a gente chega nessa proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Gente, nunca numa aula de genética vocês me ouviram falar para decorar alguma coisa. Mas agora eu vou falar. Decorem isso, 9 para 3 para 3 para 1. Por quê? Porque numa prova você até pode, num vestibular, você até pode deduzir isso aqui, né? Fazer lá esse cruzamento. Mas, cara, são 16 opções diferentes. Você vai tomar um tempo fazendo isso. E se você não estiver muito atento aqui, ó, na hora de escrever as letrinhas, você vai acabar errando alguma coisa. Então, é legal lembrar desse 9 para 3 para 3 para 1. Sem falar que a gente vai falar tanto dele que eventualmente você vai acabar decorando. E ele também vai ser muito útil para fazer exercícios lá de interações gênicas, que também é uma outra matéria que está por vir aí ainda. Logo, logo a gente fala disso. Então, se possível, lembrem do 9 para 3 para 3 para 1. Para a gente entender melhor isso tudo que eu falei, essa formação de gametas, essas proporções fenotípicas, como que eu fiz esse quadro de Punnett, para a gente entender isso tudo melhor, não tem mistério. Tem que fazer exercício. Genética é fazer exercício, gente. Não tem outra solução. Tem que treinar. Se a gente não treina genética, a gente não aprende genética. O único jeito de aprender genética é fazendo exercício. Por isso, vou repetir mais uma vez para vocês como que a gente faz um exercício de genética, porque isso aqui é muito importante, isso aqui tem que estar gravado no cérebro de vocês. Então, o primeiro passo sempre, sempre, sempre é organizar as informações do enunciado, porque senão você fica perdidinho e não consegue fazer nada. O segundo passo é construir um heredograma, caso haja essa necessidade ou o enunciado já não te dê um heredograma pronto, né? O terceiro passo é prestar atenção nos padrões fenotípicos, que muitas vezes essas informações já estão no enunciado. E aí dá para a gente determinar o tipo de herança, se ela é autossômica ou sexual. Por enquanto, nas nossas aulas aqui, a gente só viu a herança autossômica, né? Que é aquela ligada aos cromossomos que aparecem tanto nas fêmeas quanto nos machos. E determinar o tipo da dominância, que como a gente viu na aula passada, pode ser tanto uma dominância completa, quanto incompleta ou codominante. A gente descobre aí o tipo da dominância olhando o heterozigoto, né?
Caso vocês não se lembrem, volta lá na aula passada para dar uma olhadinha nisso no que eu tô falando. Aí, você vai lá e completa o seu heredograma com o máximo possível dos genótipos ali, para ficar bastante informação, bem organizado. E por fim, gente, sempre, sempre, sempre façam o quadro de Punnett, porque é através da visualização dos seus resultados que você vai conseguir elaborar a sua resposta. Não tem mistério. Faça o quadro de Punnett, mesmo que você ache que você saiba aí qual que é o resultado daquele cruzamento, tá? Então, vamos começar a treinar aí. Vou fazer alguns exercícios com vocês para fixar melhor essa matéria. Em determinada planta, flores vermelhas são condicionadas por um gene dominante e flores brancas por seu alelo recessivo. Folhas longas são condicionadas por um gene dominante e folhas curtas por seu alelo recessivo. Esses dois pares de alelos localizam-se em cromossomos diferentes. Essa informação é importante porque, como eu tinha comentado lá no comecinho da aula, caso fosse no mesmo cromossomo, ou caso falasse que os genes estão ligados ou em linkage, já não daria mais para usar a segunda lei de Mendel normal. Seria uma exceção aí, tá? Então, por enquanto, é justamente o que a gente sabe fazer. Do cruzamento entre plantas heterozigóticas para os dois caracteres, resultaram 320 descendentes. Desses, espera-se que o número de plantas com flores vermelhas e flores curtas seja, então, o primeiro passo, organizar o meu enunciado. Coloquei aqui, ó, azão, traço, é flor vermelha, azinho, flor branca. Tirei essa informação do enunciado. Bezão, traço, é flor longa e bezinho é flor curta. Tá, organizei minhas informações. Aí o enunciado também diz para mim que o cruzamento de dois heterozigotos deu 320 descendentes. E aí ele quer saber qual é a quantidade de flores vermelhas com folhas curtas que apareceu nessa prole. Gente, imagina que loucura se eu tivesse que fazer o quadro de Punnett aqui, desse aqui, cruzando com esse aqui. Daria lá 16 opções. Ao invés disso, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, 9 azão, traço, bezão, traço, para 3 azão, traço, bezinho, para 3 azinho, bezão, traço, para 1 azinho, bezinho. A flor vermelha com folha curta é um azão, traço, bezinho. Que seria aqui, ó, são 3 sobre 16 possíveis opções, né? 9 mais 3 mais 3 mais 1 dá 16. Se a gente olhar lá no quadro, a gente tinha 16 opções, porque foram 4 gametas vezes 4 gametas, né? Então, 3 opções dentre 16 opções vão dar a minha flor vermelha com folha curta. Então, azão, traço, bezinho é igual a 3 sobre 16 vezes 320, que é o meu total de descendentes, chegando aí a 60 indivíduos. Resposta B. Simples, né, gente? Olha isso, eu quase não precisei fazer conta. Se ele não tivesse dado o número de indivíduos e pedido somente a proporção, eu podia pôr lá 3 sobre 16 e já tinha acabado no exercício sem fazer conta nenhuma. Então, é muito importante lembrar desse 9 para 3 para 3 para 1. Vamos lá, exercício 2. Na espécie humana, a fenilcetonúria é condicionada por um gene autossômico recessivo, enquanto a polidactilia é devida a um gene autossômico dominante. Gente, mesmo que vocês não saibam o que é fenilcetonúria, o que é polidactilia, não tem importância. O que é importante aí para fazer esse exercício não é saber o que são essas condições, é saber quem que é dominante e quem que é recessivo, tá? Então, uma mulher normal para a fenilcetonúria e não polidáctila casa-se com um homem normal para a fenilcetonúria, mas polidáctilo. O casal tem uma filha com fenilcetonúria e não polidáctila. A probabilidade desse casal ter uma criança normal para a fenilcetonúria e não polidáctila é de... Então, vamos lá. Organizei meu enunciado. Gente, eu acho, lendo esse enunciado assim, sem organizar informação nenhuma, eu fico perdidinha. Então, vai lá, volta no enunciado e vai anotando. Ó, fenilcetonúria é condicionada por um gene autossômico recessivo. Então, ó, fenilcetonúria é azinho, porque é recessivo. E aí, se for normal para fenilcetonúria, é azão alguma coisa. Aí, volta aqui, ó. E a polidactilia é derivada de um gene autossômico dominante. Então, se for bezão alguma coisa, usei outra letra porque é outro gene, né? Se for bezão alguma coisa, vai ser polidáctilo. Se for bezinho, vai ser normal para a polidactilia.
Uma mulher normal para fenistotonúria e não polidátila. Então, ó, uma mulher normal, azão, porque fenistotonúria normal é dominante. E não polidátila, portanto, bezinho, bezinho. Ela casa-se com um homem normal para fenistotonúria, então ele também é dominante. Mas polidátilo, olha, polidactilia é dominante, então tem que pôr um bezão para esse cara aqui também. Reparem como é importante organizar o enunciado. E aí, esse casal aqui teve uma filha com fenistotonúria. Se ela tem fenistotonúria, ela é azinho, azinho. E não polidátila. Se ela não tem polidactilia, ela é bezinho, bezinho. Tá. Aí ele quer saber a probabilidade desse casal ter uma criança. Não indicou o sexo, eu pus um losango aqui, né? Ter uma criança normal para fenistotonúria, então tem que ser azão traço essa criança, e não polidátila, então ela tem que ser bezinho, bezinho. Qual que é a chance de nascer essa criança aqui? Bom, gente, prestem atenção. Se nascer um filho 100% recessivo desse casal, significa que um azinho veio da mãe e um azinho veio do pai, né? Porque um alelo veio da mãe e outro alelo vem do pai. Então, com certeza, um azinho veio da mãe e o outro azinho veio do pai. Então, já descobri que a mãe é azão azinho e o pai é azão azinho. Se essa criança aqui também é bezinho, bezinho, então também significa que um bezinho veio da mãe, até porque essa mãe é bezinho, bezinho, então com certeza ela doou um bezinho. Mas outro bezinho não pode vir os dois da mãe, porque os fatores da mãe se segregam na formação dos gametas. O outro bezinho tem que vir do pai, afinal, um alelo sempre é da mãe e o outro do pai. Então, esse bezinho veio do pai dela, então o pai dela é bezão, bezinho. Desse jeito, eu consigo definir quais são os gametas que a mãe faz e quais são os gametas que o pai faz. A mãe faz azão, bezinho, azinho, bezinho, e o pai faz, vamos lá, azão, bezão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Agora, eu só preciso calcular a probabilidade de sair um indivíduo que seja azão alguma coisa, bezinho, bezinho. Existem duas formas de eu calcular isso. Ou eu considero os genes em separado primeiro, ou eu calculo com os genes todos juntos. Bom, vamos fazer com separado primeiro, que eu acho mais fácil, tá? Então, olha, cruzando aí o azão azinho com o azão azinho, ao invés de fazer quadro de Punnett aqui, eu fiz distributiva. Eu tenho os resultados azão azão, azão azinho, azão azinho, azinho azinho. Eu quero que saia um azão alguma coisa. A chance de sair um azão alguma coisa aqui, ó, são 3 em 4 chances. 3/4 de ser azão alguma coisa. E eu quero que esse indivíduo seja bezinho, bezinho, né? Que ele não tenha polidactilia. Então, eu faço cruzamento de um bezão, bezinho com um bezinho, bezinho, porque o pai é bezão, bezinho e a mãe é bezinho, bezinha, né? E aí, isso me dá ou bezão, bezinho ou bezinho, bezinho. A chance de ser um bezinho, bezinho aqui, então, portanto, é de meio, né? Uma entre duas possíveis opções. Então, meio de ser bezinho, bezinho, com 3/4 de ser azão alguma coisa, e eu quero que essa criança seja azão alguma coisa e bezinho, bezinho. Então, eu multiplico essas duas probabilidades. Regra do e e do ou lá, né? Quando é e, multiplica. Quando é ou, soma. 3/4 vezes meio, 3/8. Eu acho mais fácil calcular um de cada vez. Acho que é menos trabalhoso. Mas, gente, dá para calcular com os genes juntos. Aqui eu não consigo mais usar a proporção 9/3 para 3/1, porque eu não estou falando do cruzamento de um híbrido. Eu estou falando do cruzamento de um cara que é duplo heterozigoto com uma mãe que não é duplo heterozigoto. Então, eu sou obrigada a fazer esse cruzamento, né? Mas aqui, como a mãe isso dá origem a dois gametas diferentes, é até que rápido fazer esse quadro de Punnett. Vale a pena fazer. Então, aqui na coluna eu coloquei os gametas do pai, nas linhas eu coloquei os gametas da mãe e fiz a mistura aqui, ó. Azão com azão, bezão com bezinho, azão com azinho, bezão com bezinho e por aí vai. E aí, desses resultados, eu procurei por aquele que tivesse tanto azão, traço, quanto bezinha, bezinho. Então, ó, aqui eu tenho azão, bezão, aqui eu tenho azão, bezão, aqui eu tenho azão, bezinho, pode ser. Aqui eu tenho azão, bezinho também, pode ser. Aqui é azão, bezão, aqui é azinho, bezão, não é o que eu quero. Aqui eu tenho azão, bezinho, bezinho. E aqui eu tenho, pera, eu pulei alguma coisa, né? Vamos voltar de novo. Então, aqui, ó, eu tenho azão com bezão, não é o que eu quero azão, bezinho, bezinho. Aqui eu tenho azão, bezão, também não pode ser. Aqui eu tenho azão, bezinho, bezinho, fechou. Azão, bezinho, bezinho, fechou de novo. Aqui eu tenho azão,
Bzão não pode ser. Aqui tem azinho, azinho, Bzão também não pode ser. Aqui tem azão, Bzinho, Bzinho. E aqui tem azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Portanto, eu tenho 1 azão, Bzinho, Bzinho. 2 azão, Bzinho, Bzinho. 3 azão, Bzinho, Bzinho. 3/8. Portanto, a chance desse casal ter uma criança normal para fenilcetonúria, azão, e não polidáctila, Bzinho, Bzinho, é de 3/8. Beleza? Então, vocês aí têm duas opções de como resolver esses exercícios. Ou faz o quadro de Punnett quando não tiver 4 vezes 4 gametas, porque daí até que é rápido de fazer. Ou calcula a primeira probabilidade de sair o resultado que você quer para o gene A e depois de sair o resultado que você quer para o gene B e multiplica os dois resultados. Eu acho mais fácil fazer dessa forma, ok? Agora, para finalizar, vamos fazer um aí com um heredograma. Sabendo-se que a miopia e o uso da mão esquerda são condicionados por genes autossômicos recessivos, considere a genealogia a seguir. Então, primeiro passo, organizar as minhas informações. Olha aqui, ó. Se a miopia e a mão esquerda são características recessivas, então azinho, azinho é míope, bezinho, bezinho é canhoto. Azão, portanto, visão normal, Bzão, portanto, destro. Aí eu vim aqui na minha legenda e classifiquei o que está aparecendo, né? Então, ó, se é canhoto, então é recessivo. E tem visão normal, então é dominante. Então, é azão, porque é visão normal. Bzinho, bezinho, que nem eu coloquei aqui no meu gabaritinho, é canhoto. Aqui, ó, destro e míope. Destro é dominante, destro é Bzão. E míope, recessivo, azinho. Portanto, azinho, azinho, Bzão, traço. Destro de visão normal, então são as duas características dominantes, azão traço, Bzão traço. E canhoto e míope, tudo recessivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Agora, como dizia lá no, acho que quarto passo, não lembro, de como fazer um exercício, eu vou preencher o máximo possível de genótipos aqui. Vamos lá. Então, ó, esse cara aqui, ele é canhoto de visão normal. Então, como eu já notei aqui, ele é azão traço, bezinho, bezinho. Essa mulher aqui, ela é destra e míope, como eu já tinha notado, azinho, azinho, Bzão, traço. Esse homem aqui, ele é canhoto e míope, como eu já tinha notado, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Essa mulher destra e míope, azinho, azinho, Bzão, traço. Este homem, destro de visão normal, os dois dominantes. E aqui um outro cara que é totalmente recessivo. Agora, vamos interpretar o que eu anotei aqui, olha. Esse cara aqui, ele é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Significa que ele recebeu um azinho do pai e um azinho da mãe. A mãe só tinha azinho para dar, então não muda nada. O pai, eu não sabia o que tinha aqui além do azão. Agora eu sei, porque ele deu um azinho pro filho, então ele tem que ter um azinho. Mesma coisa com o bezinho e bezinho, né? O pai só tinha bezinho para dar e a mãe tinha um bezão. Mas o filho tem 2 bezinhos, significa que ele recebeu um bezinho da mãe, portanto a mãe também tem um bezinho. Mesma coisa aqui no caso do cara 6 aqui, desse filho 6. O filho 6 é azinho, azinho. Significa que recebeu um azinho da mãe, que já tinha 2 azinhos, e um azinho do pai, que eu sabia só do azão, né? Agora eu completo azinho. Mesma coisa para o bezinho e bezinho. Ele recebeu um da mãe, que já tinha um bezão, aí agora eu completo aqui bezinho. E recebeu do pai também, que já tinha um bezão, e agora eu completo um bezinho, ficando dessa forma aqui. Então, reparem que completando com as informações que eu tinha colocado na legenda e depois interpretando os resultados do meu heredograma, eu consegui achar o genótipo de todo mundo. De todo mundo. E não é difícil, gente, é só interpretação. Olha, quando você acha um cara recessivo, significa que tanto o pai quanto a mãe deu o alelo recessivo para ele, né? Porque senão não teria como juntar 2 azinhos e ter o fenótipo recessivo. Então, o recessivo também, além daquela regra lá dos pais iguais com filho diferente, o recessivo também é um bom ponto de partida aí para você ir completando os genótipos de um heredograma. Então, letra A. O indivíduo 2 deve ser heterozigoto para os alelos dessas duas características. Olha, eu já vi aqui que o indivíduo 2 é homozigoto para visão aqui, né? Porque ele é míope e míope é o homozigoto recessivo, então tá errado. B. O indivíduo 3 deve ter dado os alelos dessas duas características apenas de sua mãe. Gente, não existe isso de herdar as características apenas da mãe. Você herda metade da sua mãe e metade do pai. Existe um erro conceitual aqui, né? E
De qualquer forma, a mãe ela não tinha as mesmas características que o filho, para dar para confundir essa letra B aqui. Ela é só viajada mesmo. A C, a probabilidade do casal 1, 2 ter uma criança destra de visão normal é de 1/4. Então, eu preciso fazer esse cruzamento aqui. Vou fazer. Ó, casal 1, 2 tá aqui, ó. Azão, azinho, bezinho, bezinho, com azinho, azinho, bezão, bezinho. Coloquei as gametas que saem daqui, azão, bezinho e azinho, bezinho, nessa coluna. E coloquei as gametas que saem daqui, bezão, azinho, bezinho, azinho, nessa linha aqui. Fiz lá esse cruzamento e eu quero saber qual que é a chance de sair uma criança com destra, ou seja, bezão alguma coisa, e com visão normal, ou seja, azão alguma coisa. Ó, azão, bezão tem aqui, aqui é azão, bezinho, aqui é azinho, bezão, e aqui tudo azinho, bezinho. Então, eu tenho uma chance de sair uma criança destra e uma visão normal dentre 4, 1/4. Tá certo, né? Essa é a afirmativa C. Mas vamos terminar de eliminar as outras, ó. Todos os descendentes de pai míope e canhoto possuem essas características. Então, pai míope e canhoto vai ser azinho, azinho, bezinho, bezinho. Mas não dá para afirmar que o filho vai ser míope e canhoto porque depende dos alelos que a mãe vai dar, né? Se a mãe der os alelos dominantes, não vai mais ser míope nem canhoto. Tá errado essa D. E a probabilidade do casal 4-5 ter uma criança míope e canhota é de 3/8. Então, vamos fazer esse cruzamento também, ó. O casal 4, a mulher 4 é azinho, azinho, bezão, bezinho, anotei aqui. E o homem 5 é azão, azinho, bezão, bezinho, anotei aqui. Para esse cruzamento, decidi fazer dos genes separados. Então, primeiro eu fiz o cruzamento do gene A para a miopia, né? Então, a mulher era azinho, azinho, só saía gametazinho. O homem é azão, azinho, então ou sai azão ou sai azinho. Fiz aqui a combinação, né? E aí, a chance de sair um filho míope aqui, o míope é o azinho, azinho, é de meio, né? Afinal, eu tenho um azinho dentre duas opções, 1/2. Um azinho dentre duas opções, 1/2. Agora, para o gene B, eu quero saber qual é a chance de sair alguém canhoto, né? Então, ó, bezão, bezinho, forma os gametas, bezão, bezinho, forma os gametas, bezão, bezinho, fiz meu quadro de Punnett e eu quero que saia o bezinho, bezinho. O bezinho, bezinho é um dentre 4 opções, então 1/4. Eu quero que seja uma criança míope e canhota. Eu multiplico essas frações e tenho 1/8 e não 3/8. Portanto, está errada a E. E assim, a gente confirma aí que a nossa resposta é a letra C. Gente, essa foi a aula de hoje. Voltem com calma nos exercícios para acompanhar passo a passo, que vocês vão perceber que realmente não é difícil, é uma questão de organização. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, é só me chamar, não deixem de treinar e até a próxima!